E olha, pessoal, eu quero voltar rapidamente aqui para falar sobre o julgamento daqueles primeiros réus envolvendo os atos do 8 de janeiro. A gente trouxe para vocês aqui que o relator ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de até 17 anos de prisão em regime fechado inicialmente. É claro que essa pena pode evoluir depois a depender do comportamento dessas pessoas. Mas aí teve um intervalo e na volta foi o ministro Nunes Marques que votou pela absolvição dos réus em relação aos atos do 8 de janeiro. Então a gente tem aqui daquele réu especificamente, daquele réu que estava ali sendo julgado pelos ministros naquele momento. Então, o relator vota por 17 anos de prisão e o ministro Nunes Marques pela absolvição. Como é que vocês enxergam decisões tão antagônicas representando um mesmo caso, Alan Gani? Olha, veja, eu preciso entender por qual crime que ele está sendo julgado de uma maneira mais concreta e não abstrata. Um crime contra o Estado Democrático de Direito. Ele praticou vandalismo, ele estava durante a invasão, ele incitou a população, aqueles manifestantes a entrarem, porque este inquérito ele tem uma série de aberrações, junta-se um inquérito com o outro, vem lá das milícias digitais, essas pessoas não têm foro privilegiado, eu também não vejo consistência, já falei isso aqui, não tem um crime contra o Estado Democrático de Direito, tem uma invasão de propriedade que é condenável e as pessoas devem pagar por isso quem invadiu. Agora, um crime contra o Estado Democrático de Direito eu ainda não enxerguei como. Agora, mostra também, o Nunes Marques mais ligado, foi indicado pelo Bolsonaro, então mostra aí que também talvez tenha um voto que agradou mais a ala da direita. Mas eu acho que a maioria acaba seguindo com o Alexandre de Moraes. Ô, Fábio Piperno, a gente está falando de uma condenação e de uma absolvição em relação a 3 crimes pelo ministro Nunes Marques. E você, como é que analisa essas decisões em relação ao primeiro réu? Bom, em relação ao Nunes Marques, óbvio que a gente espera sempre esse tipo de voto. Agora, tem uma outra questão. Evandro, ele foi absolvido pelo Nunes Marques em 3 das acusações. Sim, ele pegaria 2 anos e 3 meses de condenação. Ou seja, 6 então, meses, 2 anos e 6 meses. Condenou pelas outras acusações, porque eles respondem a 6 ou 7 acusações. Fala, Gustavo Segré. Estou de acordo com essa questão. O Nunes Marques deve ter interpretado que não teve um golpe de Estado pelas considerações que nós fizemos e basta ler a história. A gente não está impondo uma narrativa de que é um golpe de Estado segundo o critério subjetivo de quem seja. Basta ler a história e as definições. Então, me parece razoável o voto de Nunes Marques. Felipe Dávila. Nunes Marques vota de acordo com o crime que foi cometido. O outro quer dar uma lição de moral contra o Estado Democrático para tentar aumentar a pena para ver se isso vai dissuadir outras pessoas futuramente a entrar em movimentos políticos que vão depredar a propriedade privada. Essa é a diferença. Mas nós temos de respeitar a lei, gente. Não dá para ficar tendo democracia relativa, como o Lula fala, ou mesmo assim, precisamos de medidas de exceção, como alguns membros do Supremo falam. Nós precisamos atrelar a lei, punir de acordo com a lei. Se nós apenas punirmos de acordo com a lei, tudo se resolve e a justiça estará dando um bom exemplo. Não precisa ficar criando o que eu chamo da ideia de justiceiro. O que nós queremos é apenas o cumprimento da justiça. Deixa eu trazer a informação completa para você que nos acompanha agora em todas as plataformas. Esse réu, ele estava sendo acusado por 5 crimes. Nunes Marques o absolveu de 3 crimes e o condenou por 2 crimes. Nesses 2 crimes, ele pegaria 2 anos e 6 meses de prisão num primeiro momento em regime fechado. Já pela decisão do relator ministro Alexandre de Moraes, por esses 5 crimes, ele pegaria 17 anos de prisão em regime fechado, Alan Gani. Então, se ocorreu, de fato, crime de vandalismo ou algo do tipo, ele deve pagar a pena. E aí eu acho que o ministro Nunes Marques, ele agiu de maneira correta, respeitando a Constituição. Agora, se eu colocar ali, crime contra o Estado Democrático de Direito e todas essas abstrações, aí é claro que a pena vai ser aumentada, Mas concordo aqui com o Dávila, acho que também é um recado. E eu não queria ver esse duplo padrão, porque aí agora, invasões do MST que atentam contra a propriedade privada, como é que fica? A gente vê
uma série de pessoas que estão impunes aí. tem E a aí? ver com Não, isso aí. opa, não é invasão também de propriedade? Não houve invasão ao patrimônio público? Isso aí é golpe. Não, não é golpe. Golpe pro Tentativa de senhor. golpe. Golpe pro Tentativa senhor. de golpe. Para mais Aliás, 2, 3 o aqui da ministro bancada não Gilmar- foi golpe. o ministro Gilmar- Foi o vandalismo. ministro Moraes Mas não fala foi hoje. golpe. O ministro Moraes inferno, golpe, de novo, golpe sem arma, sem liderança, sem recurso, sem um poder constituído maior do que o poder que está aí, sem a participação do exército. Que golpe que é esse? Se eles tiveram Como é que expectativas vem cá. frustradas, O porque o exército vem cá. não foi, é outra coisa. O que ocorreu na Rússia, eu chamo do quê? Armagedon, então? Porque se lá foi golpe também,